Vou colocar os conceitos de a pergunta que o Espírito Santo nos faz. A partir daí, então, não é só o Espírito Santo que faz essa pergunta. A vida faz essa pergunta. Essas perguntas que eu vou colocar. Você se faz essas perguntas ao longo do tempo. Se você não tem a resposta para essas perguntas, você está perdido no ministério. Perdido profissionalmente, perdido na carreira, perdido socialmente, se você não tiver a resposta para essas perguntas. Então é só um acréscimo à aula passada. Desse acréscimo nós vamos entrar na estruturação da próxima estruturação. Então, lá em Gênesis 37, nós vimos que o misterioso homem pergunta. O misterioso homem pergunta. Nós identificamos que o Espírito Santo nos faz perguntas. Há, pelo menos, ministerialmente falando, algumas perguntas ao longo do ministério, ao longo da nossa carreira, que o Espírito Santo há de nos fazer. E eu quero olhar com vocês essas perguntas e eu vou utilizar ela como uma ponte para nós entrarmos no próximo assunto. Vocês estão em Gênesis 37? Sim. E nós estamos olhando lá, Gênesis 37, quando o misterioso homem de Siquém pergunta: o que procuras? O que procuras? Baseado nisso, nós vamos olhar pelo menos 3 perguntas que o Espírito faz a você. O Espírito está fazendo a você. O Espírito fará a você. Sendo assim, eu vou colocar um conceito para abrir, ainda na continuação da estruturação do ensino passado. E andava perdido. Gênesis 37 é onde nós estamos estruturando essa história, quando tudo começa na vida de José, e nós aprendemos que tudo começou na vida de José nesse dia e nessa hora. Tá? Nesse dia e nessa hora. Daí para trás tudo era comum, tudo era normal, não tinha nada típico. Nesse dia em que ele encontra com esse homem, ele passa a viver o extraordinário. E como que ele estava? Nós vimos na outra aula que o misterioso homem acha ele perdido. Escreva essa palavra, perdido, eu vou colocar um conceito. Anotem, pessoas perdidas não podem encontrar pessoas. Pessoas perdidas não podem encontrar pessoas sem antes encontrar consigo mesmo. Essa é a engrenagem do assunto que nós vamos entrar na estruturação de hoje. Então, ministerialmente falando, se você está perdido, o que você... Eu já dei terapia, mentoria para pessoas que vieram para mim falar assim: eu não sei qual é o meu papel na obra de Deus. A pessoa prega, ensina, dá aula na escola dominical, canta, dirige o culto, e ela diz assim: eu não sei qual é o meu papel na obra de Deus. Inclusive, agora à tarde eu estava tendo uma aula com um casal de pastores. A esposa dele está fazendo bacharelado em teologia e ela insiste em dizer: eu não sei para onde, eu ainda fico meio perdida. É desse tipo de pessoas que nós estamos falando. Se você está perdido, se você não sabe se é para cantar, se é para pregar, se é para ensinar, se é para servir, se você não sabe, significa dizer então que
você não vai conseguir conectar pessoas, salvar pessoas, atrair pessoas, sem antes você encontrar com você mesmo. Então, uma das maiores patologias da igreja hoje são líderes perdidos, obreiros perdidos, itinerantes, cantores, talentosos perdidos. Eu estou só pincelando, não vou entrar, mas é uma outra estruturação. É o levita de Juízes, andando e procurando por conveniência nas montanhas de Efraim. É o levita de Juízes, perdido. Então, se eu estou perdido, eu não posso salvar ninguém sem antes eu encontrar comigo mesmo. Partindo disso, eu preciso responder 3 perguntas primárias que o Espírito faz a você quando ele encontra contigo, quando ele te excita, quando ele te provoca, quando ele te esmaga, quando ele coloca você num beco sem saída para chamar você, para posicionar você. Ele vai fazer esta pergunta, você vai ter que ter essa resposta. Anota. Primeira pergunta: quem é você? Quem é você? Segunda pergunta: de onde você vem? De onde você vem? Terceira pergunta: para onde você vai? São 3 perguntas que falam da nossa raiz. Quem é você? Fala de identidade. Qual é a sua identidade? Para onde você vai? Qual é a sua identidade ministerial? Qual é a sua identidade matrimonial? Qual é a sua identidade como adorador? Eu não quero incomodar ninguém, não quero ser indelicado, mas isso fala muito, mas muito das modinhas que circulam e permeiam o meio evangélico, assim como circula e permeia qualquer outro meio. Então, se você se adequa à modinha, e essa modinha, seja lá o que for, significa que você ainda não tem a sua identidade definida. Se você não tem a sua idade definida, quantos me ouvem? Amém. Você não é referência para ninguém. E se você não sabe quem é você, como que você pode duplicar? Então, gerar ministerialmente, gerar sobre o ponto de vista cristão é duplicar. Você duplica. E disse Deus: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus duplicou. Vocês viram aí? Dá uma olhada aí no chão aí. Vê se tem uma casca de banana aí. Porque nessa eu não escorreguei. Sem perguntas no final, viu? About that. Sobre isso. Quando Deus se duplica, então a originalidade de ser cristão é se duplicar. Ide e fazei discípulos duplos. Ide e fazei duplos. Ide e fazei discípulos. Ou seja, você multiplica no outro. Se você não tem a sua identidade, então você não consegue gerar um outro. Você vai confundir o outro. Eita. Você vive de modinha, seja ela qual for. Então, isso é um dos problemas. Também serve para você se situar e você fazer a sua leitura. Quem é você? Voltando um pouco atrás. Um dos maiores problemas que a igreja pentecostal tem é justamente a perda da sua identidade. Pentecostalismo não é modelo, pentecostalismo é ministério. Quantos me ouviram? Amém. Ser metodista, wesleyano, é ministério. Ser batista tradicional é ministério. Ser pentecostal é ministério.
não é modelo. Então você não é mais salvo, mais inteligente, mais próximo de Deus, menos próximo de Deus se você é denominacional. Isso é uma chamada, isso é um ministério. Deus chamou você para uma obra pentecostal. Deus chamou outros para uma obra mais filosófica, intelectual. Deus chamou outros para uma obra mais assistencial. Isso é o corpo de Cristo. Nós não vamos encontrar tudo em uma denominação só. É justamente essa a beleza desse corpo místico, dos quais o homem tenta segregar, o lado de cá com o lado de lá. Esse louvor aqui é mais bíblico, aquela mensagem ali é mais fria, isso aqui é mais extravagante, isso aqui é mais educado, isso aqui é mais elitizado, isso aqui é mais místico, etc, etc, etc. Isso que o homem tenta fazer não cabe dentro da igreja organismo. Por quê? Porque nós somos um corpo muito bem ajustado em Cristo. E esse corpo ajustado em Cristo, ele tem ministérios e chamadas. Quem é você? Quem é você? Falando sobre mim, eu comecei a pregar muito sobre a perspectiva pentecostal. Até que Deus disse para mim assim, ó, agora eu vou te chamar para você ir a um próximo nível. E Deus me chamou para dar aulas. Nem eu sabia que eu tinha essa aptidão. E aí, dar aulas é diferente de pregar. Porém, eu ensino da perspectiva pentecostal. Porque eu sei minha identidade. Eu não nego ela. Então, se Deus quiser me usar aqui agora para entregar uma revelação, uma profecia, eu vou liberar. Porque eu sei a minha identidade. Independente da onde eu estiver e do modelo de igreja que eu estou. Porque eu já tive a honra de participar de vários modelos de igreja. Em cada local cabe a sua ética, a sua educação, a sua formalidade e o modelo da igreja. Porém, a obra espiritual pentecostal, de avivamento que está em mim, eu não matei ela. Porque um dia que eu tentei matar, Deus falou que ia me matar. E eu passei. Eu não quero mais passar pelo que eu passei. Não posso perder minha identidade. Não perca a sua identidade. Se você for chamado para uma obra espiritual, não deixe os incrédulos matar você. Me ajuda, papai. Quem é você? Segundo, de onde você vem? Fala de origem. De onde você vem? Fala de origem. Para onde você está indo? Fala de direção. Para onde você está indo? Fala de direção. Então, como na última aula a gente não finalizou sobre essa perspectiva, porque nós estávamos já com o tempo estourado, eu quis trazer esse questionamento, porque tem tudo a ver agora com a estruturação que nós vamos criar em 2 textos. Por favor, Gênesis 40, verso 8, e eu queria que uma varoa de Deus lesse 40, verso 8, e depois um varão de Deus lesse 41, 39 de Gênesis. Nós vamos ler esses 2 textos. Primeiro, uma varoa rosa, depois um varão cor de azul. Por favor. 48? Isso. E eles lhe disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo. Contai-me. Fala com raiva. Aí está a estruturação, tá? É logo aí nesse contai-me. Pode falar novamente no final? Contai-mo. Contai-me o sonho. Peço-vos. Isso. É aí, ó. A ênfase está aí.
E eles responderam: tivemos um sonho, não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Conta para mim. Eu estou pedindo, conta para mim. Tá? Essa é a ênfase que eu quero dar. Tem algum varão aí que vai ler? 41. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Olha aí. Disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão sábio, inteligente como tu. São esses dois versos que nós vamos estruturar sobre, anotem por favor, a dinâmica da comunhão. A dinâmica da comunhão. A dinâmica da comunhão. Há duas esferas na comunhão. Teologicamente, há duas esferas. A primeira esfera, quando Deus está em mim. Quando Deus está em mim. A segunda esfera, quando eu estou em Deus. Quando Deus está em mim e quando eu estou em Deus. Eu quero dar uma definição ampliada em conceito teológico sobre a perspectiva da original intenção do que é comunhão. Anotem, por favor. O que é comunhão? Como podemos definir comunhão sobre a perspectiva da original intent? Comunhão é o fluxo de interação feita ou proposta por identificação, propósito ou relacionamento. Eu falo de novo. O que é comunhão sobre a perspectiva bíblica teológica? Como que a gente pode definir comunhão? É o fluxo de interação. É o fluir de comunicação, interação, afeto, carinho, amor. É o fluxo de interação feita ou proposta pela identificação, propósito ou relacionamento. Isso é comunhão. O que é comunhão? Comunhão é o fluir. É o fluir de identificação por propósito. Você tem o mesmo propósito que eu, então nós vamos construir uma comunhão. Eu tenho um relacionamento com você, então nós vamos construir. A igreja é isso, né? A gente nem se fala, não sei nem seu nome, meu irmão, mas a gente. Oi? Aguinaldo, mas estamos em comunhão. Temos que ter comunhão. Então esse é um relacionamento mais genérico, e aí você vai afunilando o relacionamento que você tem com o seu próximo, com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe. E essa identificação flui em troca. Então, quando você se identifica comigo, a tendência é que eu busque comunhão com você. Você, quantos aqui já tiveram oportunidade de chegar numa igreja ou numa determinada situação, e aí você estava ministrando, você estava sendo o ponto, dando aula, alguma coisa assim. Acabou aquela ministração, você percebeu que as pessoas chegaram perto de você e algumas falaram assim: posso te dar um abraço? Já viveram essa experiência? Sim, eu já. Por que ela quis te dar um abraço? Identificação. Isso aí. Ela admirou, se identificou com você e ela quer ver se você é de verdade. Eu estava falando isso agora há pouco com alguns pastores. Ela se identificou tanto que ela quer ver se você é de verdade, se você é de carne e osso, quer te dar um abraço, quer te tocar, quer chegar perto de você. Então, só para que você tenha uma ideia sobre como que a comunhão ela é forte. Então, significa que a comunhão, quando Deus está em mim, acho que ninguém vem na próxima, hein? Acho que ninguém vem na próxima, tem que ir com cuidadinho.
quando Deus está em mim, e há comunhão quando eu estou em Deus. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá. Como que Deus está em mim? Como que eu faço essa avaliação? Quando Deus está em mim. Anotem isso aí, porque isso aqui é uma granada sem pino na mão do diabo. Quando Deus está em mim, nada em relação a mim pode ser alterado. Quando Deus está em mim, nada em relação a mim pode ser alterado. Perguntem por quê? Por quê? Por raiva. Por quê? Porque quem prometeu é fiel para fazer cumprir. Aleluia. Então nada vai ser alterado. Glória Ele a está Deus. em mim, ele tem comunhão comigo. Pastor, eu posso fazer uma pergunta? O senhor disse que no começo, que quando eu estou perdido, eu não tenho essa referência. Será que, por exemplo, se eu ir por essa lógica, que você tomou como exemplo, de aquele que prega, que canta, então eu tenho que me identificar, isso quer dizer que eu tenho que me identificar com um departamento ou com um ministério e me focar naquilo que é a minha chamada, aquilo que é o meu vocacional. É isso ou não é isso que eu fui por esse caminho? Você misturou dois assuntos. Uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa. Não está dentro do assunto que a gente está tratando. Porque aí eu tipo assim, quando o senhor falou, eu me identifiquei, mas aí Comunhão. também em relação de estar perdida por eu, por exemplo, estar em outros ministérios. Está falando de comunhão, de identificação. Mas Então eu tenho comunhão com que eu me identifico. Você pode congregar aqui, mas você se identifica com outra igreja, outro ministério, e você tem parceria, trabalha até junto com eles. É sobre isso que a gente está falando. Comunhão com o meu ministério. A senhora se identifica tanto com o meu ministério que a senhora passa até querer imitar. Não, sobre sim, essa a comunhão sim, eu perspectiva. estou dizendo no fato do estar perdido. Em relação Aí a é estar outro assunto. perdido, a Que minha que tem a dúvida ver? ficou do estar perdido. Sobre? Quer dizer, por exemplo, o fato de eu estar perdida e se identifica, de eu trabalhar ou atuar em vários ministérios dentro da igreja, Também. eu não tenho... Também. Também. Você não sabe o que você quer. Fica ali, fica lá, vai para aqui, vai para lá. Alguns vão entender isso como: olha como Deus me usa, olha como eu sou importante. Mas não faz nada bem, igual pato. Não faz nada direito. E a maior prova de que não faz nada direito é que você vive nesse carrossel. O ministério das crianças não quer a senhora lá. O ministério das irmãs fica louco para a senhora arrumar um motivo para não vir. A cantina faz de tudo para você não aparecer lá. O social fala: não, já está, nem precisa. Se precisar, a gente te chama ano que vem. Essa é uma prova de que você está indo mal. É uma prova de que você vai mal e você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu estou tentando me encontrar. Tem alguma coisa errada. Deus, quando te chamou, Ele já falou. Você que não ouviu. Você que não se atentou. Você que não aceitou. Entendeu? Sobre essa perspectiva de estar perdido. Quando Deus está em mim, nada em relação a mim pode ser alterado. Nada pode ser alterado em relação a mim. O mundo espiritual não consegue alterar. Forças demoníacas não conseguem alterar. A inveja não altera. A carne não altera. Quando Deus está em mim, nada em relação a mim pode ser alterado. Nada em relação a você pode ser alterado. Nada. Quando Deus está em você. Quando Deus está em você. Como que eu posso avaliar isso? Vamos lá? De uma forma bem bíblica. Deus está em mim, anotem, através da sua aliança, através das suas leis e mandamentos e através do seu Santo Espírito. Através da aliança? Da aliança, das leis e mandamentos e através do seu Santo Espírito.
como Deus está em mim e me faz blindar das circunstâncias e situações e adversidades. Vocês ouviram aí ou não? Hã? Ó, quando Deus está em você, Ele te faz blindar o tempo todo. Vamos lá, eu estou falando para quem é maduro. O tempo todo? Não. Lógico que não. Mas uma hora Ele vai te blindar. Uma hora o mal vai te cercar e você vai estar blindado. Vocês estão com alegria ou não, gente? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Estava pegando o relatório aqui dos meus confederados, e já há um tempo já que eu estou para te fazer essa pergunta. Você viu meu CNJ? Eu estava dando uma volta lá, aí é fácil, né, de servir desse jeito aí. O Senhor blindou. Eu achei que vocês iam ficar com mais. Eu estou entendendo, papai. Aleluia. Glória a Se Deus. te servir é mole. O Senhor Blindou. Blindou ele. Deus. Tira a blindagem para você ver. Os olhos do inimigo, ele ficou invisível. Eu estava. Não, senhora. Nunca ficou. Nunca ficou invisível. Inclusive, a senhora nunca fica invisível aos olhos do inimigo sobre essa perspectiva. Pelo contrário, em Hebreus está escrito, desculpa aí se eu falhar na referência, não é em Hebreus, em Efésios, está escrito que nós somos colocados como astros nesse mundo para resplandecer, para ser uma referência. E o seu sucesso não é ter casa boa, andar de carro bom, comer bem, ter salário não. O seu sucesso por servir a Deus é você insistir a cada dia não abrir mão de Deus. Você pode estar moído, quebrado, Deus pega você, ó, Amém. coloca aqui. Para você brilhar, o seu brilho incomoda o diabo. Glória a Deus. Você viu o meu servo? O senhor blindou? Tira a blindagem para você ver. Você vai descobrir quem ele é. Tudo dá certo. Porque Deus estava em? Deus estava em? Através da aliança, das leis e dos mandamentos e através do Santo Espírito. Deus seja louvado. Amém. Não vou tirar a aliança, nem os mandamentos, nem o Espírito. Vou tirar só a blindagem para você entrar. E tem horas que Deus faz isso com você, viu? Você nem sabe. Glória a Deus. Ele tira a blindagem e deixa o inimigo encostar. E é nessa hora que você tem que falar para a tua mulher interna. Você sabia que cada um de nós tem uma mulher de Jó interna? Poxa, você sempre está alegre para falar de coisa. Você tem que virar para a tua mulher de Jó, para a tua esposa interna e dizer assim, como uma louca fala tu. Eu vou para a igreja da glória a Deus e aleluia. Eu aceitei o bem, por que agora eu não vou aceitar o mal? Por quê? Porque na perspectiva de Jó não existe Satanás. Quem já estudou sobre isso? É que eu falo assim, que isso é de escola dominical. Na perspectiva de Jó não existe diabo. O diabo existe na nossa perspectiva que está lendo a história. Mas na perspectiva de Jó, o bem e o mal vêm de Deus. Não tem Satanás na história dele. Então, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Deixa eu falar algo com vocês. Eu fiz uma viagem com esse carro que está aí fora, carro de 20 mil reais. Eu virei para o mecânico e falei assim, esse carro vai lá mil? Ele falou, eu dou minha palavra, esse carro está zero. Eu fui com o carro, realmente a parte que ele mexeu está zero, suspensão. O carro quebrou. Quebrou às 9 da noite na serra. Aleluia. Se alguém me segue, viu meus status, eu postei isso aqui, ainda quebrou a carreta na frente. O carro quebrou. Tá bom, o reboque demorou 2 horas para chegar, foi rebocado, voltei de viagem. Aí eu falei assim, você tá doido, irmão? Tem que viajar de novo, o carro, não. Eu vou com outro carro.
Pergunta o valor do carro. Qual o valor do carro? 150 mil. Pergunta o que aconteceu. Quebrou. Eu postei também. Quebrou. Só que esse 150 mil, ele é um caixão sobre rodas. Eu pergunto, esse carro que é? É um caixão sobre rodas. 202 cavalos para metade do peso de uma SUV. Você imagina. O carro quebrou 3 vezes. Na última vez que o carro quebrou, na descida do Belvedere, de um engavetamento. Eu parei para pensar, cara, se esse carro não tivesse quebrado lá atrás, eu não quero nem pensar se eu estaria nesse engavetamento. Porque com um carro desse, com um ronco desse, provavelmente eu estaria voado. E é assim que acontece, às vezes Deus vai permitir certas situações acontecer que vai te tirar o juízo. Vou falar uma coisa para você, que vergonha você ficar quebrado na estrada com um carro. Eu fico pensando, quem passou e me viu num carro de 20, pensou assim, graças a Deus o meu carro é de 100. Depois quem me viu quebrado no carro de 150, passou e falou assim, graças a Deus que eu tenho um carro de 20. Ou seja, a realidade e a perspectiva muda. Mas é muito humilhante você ficar na estrada com um carro de 150 mil quebrado, mano. É muito humilhante. Agora, mais humilhação deve ter passado o diabo, porque ele não queria me ver vivo hoje. Mas Deus tem a sua glória a Deus, louvado seja. Então tem hora do que quando Senhor. Deus está em você, Ele te blinda, e quando Ele não te blinda, Ele cria situações para impedir que você mesmo enfie os pés pelas mãos. A gente não está vendo. Por isso, eu disse para alguém que falou para mim, você vai continuar passando vergonha, quebrando o carro na estrada. Eu falei assim, eu sou o mesmo num carro de 20 mil, numa BM, numa Mercedes. Eu aprendi a ser o mesmo, porque se trata disso. Como falas uma louca, falas tu. Não aceitamos o bem? Por que a gente não vai aceitar o mal? Às vezes, nós estamos aqui na igreja e a gente sempre olha sobre a perspectiva do bem. Eu quero bem, eu quero bem, eu quero bem, eu quero bem. Mas eu posso falar algo para vocês? Pode. Em verdade? Sim. Às vezes é o mal que te faz mais bem do que o bem te faz bem. O bem acaba te fazendo mal. Vocês entenderam ou não? Sim. Se você tem muito bem, cuidado. Isso pode te fazer mal. E Deus sabe como mede, e Deus sabe o coração de cada um, e às vezes Ele permite o mal chegar para que a gente vá bem. Era a hora do dar o amém, mas não tem problema não, guarda para a próxima. Quando Deus está em mim, me faz blindar das circunstâncias, situações e adversidades. Quando por sua aliança estamos em comunhão, quando por sua lei e mandamento estamos em comunhão, e quando estamos cheios do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito, então eu tenho comunhão com Deus. Eu guardo suas leis e mandamentos, então eu estou em comunhão com Deus. Deus fez uma aliança comigo, então eu estou blindado, eu estou em comunhão com Deus. Romanos capítulo 8, abra aí por favor, só pegue a referência, a partir do verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e é aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é aquele que intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, os que chamou também justificou, e os que justificou ainda estes também glorificou. Nada pode ser alterado em relação a você quando você está em comunhão com Deus, porque Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Amém, meus amados? Amém. Então, continuando vendo sobre essa perspectiva, Deus está nele a partir do propósito dele. Deus está em mim a partir do propósito dele em mim. Quantos me ouvem? Amém. Então Deus está na senhora. Agora a pergunta:
Deus está em nós. Pergunta, alguém destrói Deus? Então não tem como destruir você. Alguém tem que destruir. Oh Deus, me ajuda. Glória a Deus. Essa escola teológica aí, meu Pai, me ajuda. Se Deus está em mim, então eu sou indestrutível, porque ninguém destrói Deus. Amém. Graças a Deus. Então esse é o motivo para estar cheio do Espírito Santo. Você entendeu como é um ministério? Não é um modelo? Quem entendeu? Entendeu como é um ministério? Não é um modelo? Porque as pessoas falavam, traziam ser cheio do Espírito Santo como um modelo de Saulo. Quem fala línguas, quem roda, quem flutua, quem bate com a cabeça no teto, quem é arrebatado, isso não é modelo, isso é um ministério. Quando Deus está em mim, eu me torno indestrutível. Glória a Deus. Quando Deus está em mim. Olha só. Pergunta. Foi Abraão que foi atrás de Deus ou foi Deus que veio atrás de Abraão? Deus que vem atrás de Abraão. Oi? Eita, galera do arminianismo e calvinismo aí, hein? Me ajuda. Hã? Foi Abraão que procurava Deus ou foi Deus que procurou Abraão? Então, quando Deus procurou Abraão, Deus fez o que com Abraão? Procurou a aliança de seu povo. Amém, Vocês têm que Senhor. ficar mais alegres. Vocês não podem ouvir isso e não ficar alegre. Amém. Deus procurou Abraão e disse para Abraão assim: eu quero pôr uma aliança no seu dedo. Lógico, claro que eu estou criando uma figura de linguagem. Sai do meio da sua parentela, vem para a terra e eu vou te mostrar. E eu vou fazer a tua semente como as estrelas e como a areia. Glória a Deus. Pergunta, quem destruiu Abraão? Não me responde você. Oi? Ah, gente, vamos lá, vocês estão cansados. Quem destruiu Abraão? Tá. Ninguém é capaz de destruir Abraão. Nem os Estados Unidos, nem a China. E agora eu estou bem escatológico com o Armagedon. Porque ele está em Deus e Deus é indestrutível. Ninguém destrói a semente de Abraão. É que eu não tive paciência, né? Fui lá logo pro final, porque os reis do passado tentaram destruir, não conseguiram. O faraó não conseguiu, o Senaqueribe não conseguiu, o rei da Pérsia não conseguiu, a Babilônia não conseguiu, Roma não conseguiu, Herodes, Pilatos, Hitler e todos os outros déspotas não conseguiram. Os Estados Unidos, muito inteligente, se aliou, porque não é bobo nem nada, porque toda a nação do planeta que é contra declaradamente Israel, pode fazer pesquisa, de terceiro mundo, e quando não de terceiro mundo, não prospera. Declaradamente contra Israel. Declaradamente. São de terceiro mundo ou não prosperam. O Irã, não confunda, o Irã é declaradamente contra Israel, porém, o Irã é irmão de Israel, é ismaelita. Então, por isso que eles são quem são. Tá? Mas todas as nações que se declaram contra Israel publicamente estão abaixo do hemisfério sul. As que estão em cima, ou elas têm participação na linhagem de Ismael, ou elas inteligentemente fazem aliança, tira aliança, faz aliança, tira aliança. Porque está escrito lá: abençoarei e amaldiçoarei. Vocês sabem por que a Dilma caiu? Não? Não? É só você dar um Google. No dia em que a Dilma... Não, senhor. Pedalada fiscal não tira ninguém do governo. Vou te explicar por detrás. Sabe por que a Dilma caiu? Dá um Google aí. O dia em que a Dilma caiu foi o dia em que Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment. Você sabe que dia foi esse? O dia em que ela votou na ONU contra Israel. Sabiam disso? Você só dá um Google aí. Ela não estava lá, mas ela, como representante, votou contra Israel na ONU. E foi o dia em que o Eduardo Cunha aceitou o impeachment dela. Abençoarei, amaldiçoarei. Tanto é que ninguém destrói. Vocês estão tristes? Não. Ninguém destrói a igreja. Graças Glória a Deus. a Deus. Graças a Ninguém Deus. destrói a igreja.
não confundam igreja, organização, que é essa aqui. A igreja organismo. Somos esses aqui. Tá? A igreja organismo, ninguém destrói. Por quê? Porque Deus está nela. Uma vez Deus estando, se torna indestrutível. Glória. Por que Jerusalém? Pergunta para mim por que Jerusalém foi destruída. Porque Ezequiel fala que o homem de branco passou, pegou a glória e tirou. Deus saiu de Jerusalém, por isso que ela caiu. Se Deus está, nada nem ninguém pode fazer nada. Nada pode ser alterado. O que Deus disse que ia acontecer, vai acontecer. O que Deus disse, da maneira que Deus disse, Amém. nenhuma vírgula, nenhum tio vai ser mudado, porque Deus existe. Fala amém. Amém. Você sente que Deus está em você? Amém. Então acorde mais feliz e alegre. Nada pode ser mudado em relação a você. Vamos lá? Continuando. Essa é a dinâmica da comunhão, viu, gente? Eu vou até correr porque eu sei que vocês estão interessados lá na estruturação, mas isso faz parte do assunto. Então, Deus está em mim através do propósito dele em mim. Esse propósito revelado através da aliança e através das leis, dos mandamentos e do seu Santo Espírito. Abra, por favor, 1 de João, rapidão, 1 de João 1,7. E eu queria que um irmão lesse para mim. 1 de João 1,7. De João 1,7. Enquanto você abre, deixa eu ler. Como que eu estou em comunhão com Deus? Porque eu ando na luz que Ele está. 1 de João 1,7. Quem pode ler? Porém, Pode ler. se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Então, Glória a Deus. Então, olha só. É nítido, é que eu não vou ficar pontuando cada versículo, mas é nítido que há uma diferença dentro da igreja de quem não anda na luz para quem anda na luz. Não tem a ver com você tentar ser santo demais. É perceptível. Quem tem. Quem não tem, tem que procurar buscar. Quem é. Quem não é, não adianta fazer força. Agora, se eu estou na luz, e se você está na luz, temos comunhão. É sempre assim, a gente sempre pensa aqui, né? Mas não é aqui. É em qualquer lugar do planeta que você for. Você vai encontrar um indiano que serve a Deus. Glória a Deus. Amém, Aleluia. Senhor. Glória. E aí, vamos supor que a gente aqui seja tudo fluente no inglês. E aí você encontra o indiano vai falar com você, que serve a Deus, você vai sentir paz. Independente do lugar onde ele estiver, você vai sentir paz. Você vai sentir como se estivesse falando com o seu pastor, comigo, ou com a pessoa aqui da igreja, porque ele está na luz, você está na luz, temos comunhão um com os outros, etc. A gente sempre pensa em quem está do lado, né? Mas é muito mais além do que quem está aqui. Você vai para outro estado, você vai para outro país, você encontra pessoas que você nunca viu na vida, só porque ela serve a Deus e você serve o mesmo Deus que ela, você sente paz, você tem comunhão com essa pessoa, porque Deus está em você e Deus está nela, ok? Se porém andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha onde eu estou indo, para onde eu vou chegar, hein? 1 Coríntios 1,9. 1,9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, fiel é Deus, pelo qual me chamou à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Significa dizer então que quando há dissensão e divisão na igreja, estão comigo aqui? Amém. Duas coisas estão acontecendo. Pergunta qual? Uau. Uma pergunta com raiva mesmo. Uau!
ou a carne está operando, ou Satanás voltou o trono. Meu Pai, Senhor Jesus. Literalmente. E aí, Jesus Cristo, o centro, está batendo na porta lá do lado de fora. Porque se eu ando na luz, você anda na luz, então a comunhão entre nós tem que reinar. Amém. Eu não falo mal da minha igreja, eu não falo mal do meu pastor, eu não falo mal do meu professor, eu não falo mal do culto, eu não falo mal do serviço, eu não falo mal de nada, eu não me junto para criar montinho, dissensão, começar a botar porém. Ah, eu não concordo. Pega teu banquinho e sai de fininho. Simples assim. Que aqui é para nós termos comunhão um com os outros. Você está se aperfeiçoando? Eu também. Agora, seu nome não esqueci. Mateus é um vacilão. Vive vacilando. Eu tenho que amar o Mateus. Pensa assim, cara, eu não vacilo como ele, mas também eu não preciso provar dele. São duas coisas diferentes. Eu não preciso estar junto, eu só preciso amar. Se alguém vier falar, a gente diz assim, não, a gente está orando, vamos orar, né? Eu vacilando, vivo vacilando. E me chateia a senhora, chateia o outro. Mas a gente ama. Só que eu não preciso provar. Pergunta para mim o que é eu provar? O que é eu provar? Gostar. São duas coisas diferentes. Eu não preciso gostar. Eu preciso amar. Mateus entrou por ali, eu saí por aqui. Agora a senhora não sabe. Eu não vou deixar a senhora saber, nem saber, nem. Vocês estão comigo? Sim. Ninguém vai saber. Porque ele vive vacilando comigo. Só que é o seguinte, nesse momento da minha avaliação, eu não vacilo, né? Até a semana acabar. Que virou a semana e quem vai vacilar sou eu. Então eu já sei que eu também vacilo, então eu gosto. Estou saindo por aqui. Eu não preciso falar para você, porque se eu falar para você, eu estou criando dissensão. Eu estou botando ela contra ele. Você está fermentando. Fermentando. E Deus não se agrada disso. Então, eu aprendi, você precisa aprender a ter maturidade. Você não gosta de mim? Não venha. Mas também não fala. Porque temos comum. E em Cristo nós temos comunhão. Então, quando a igreja aprende isso, ela fica muito mais sadia. Glória. Olha, um dos impedimentos do Espírito Santo soprar o vento dele na igreja está escrito em Atos dos Apóstolos. É falta de comunhão no meio da igreja. A casa dividida. Aí fica o louvor fazendo força, quem está dirigindo fazendo força, aí vem o abobalhado do pregador, faz força, e fica as irmãs da intercessão fazendo força. Fazendo força para acontecer alguma coisa no culto. Não é fazendo força no mau sentido, não, é no bom sentido. Gente, vamos adorar, abre o coração, Jesus está aqui, Jesus está presente. Quantos acreditam que tem milagre? Ainda não viu. Achado. E o Espírito ainda continua salvando, curando, Aleluia. levantando paralítico da cadeira. Sabiam disso? Você não acabou, não. Curando cego. Ele ainda continua. A pessoa entrou para testemunho. Ela é surda, ela é muda, ela tem alguma dificuldade. Para testemunho, Deus faz assim. A gente abre o coração, o louvor arrebenta, a palavra pregada arrebenta, nós fazemos uma oração, pode não ser nem um sinal de maravilha. Essa pessoa volta outro dia, esse pastor, eu cheguei de um jeito e saí do outro. Glória a Deus. Quem fez isso? É justamente, eu não fiz por estar pregando, você não fez por estar cantando, ninguém fez porque está orando. Mas o Espírito Santo tem liberdade no nosso meio e um dos quesitos é comunhão. Olha o rodeio que eu estou fazendo para chegar lá, hein? Vamos lá? A comunhão
ela tem uma dinâmica, e a gente está aprendendo sobre essa dinâmica da comunhão. É quando Deus está em mim e quando eu estou em Deus. Agora presta atenção, que nós vamos ver isso em José. Olha isso. José saiu de casa naquele dia que o homem encontrou com ele, até a prisão. José está enganado, agredido, vendido, escravizado, acusado, injustiçado, encarcerado. Aí entra o versículo que a gente leu. Vocês nem perceberam, né? Qual é o versículo? Cara, eu tive um sonho. Rapaz, eu também tive um sonho. Vocês tiveram um sonho? Pergunta para mim. Pergunta por quê? Por quê? Porque Deus está em mim. Aleluia. Ou seja, a injustiça não arrancou Deus de mim. Ter sido traído não arrancou Deus de mim. A decepção não arrancou Deus de mim. Estar longe dos meus irmãos e da minha casa não arrancou Deus de mim. É Ele que fala para os homens. Conta para mim. Não foram os dois homens que falaram assim: olha, nós tivemos um sonho, não tem para quem contar. Ouve aí, que a gente não tem para quem falar. E aí quando ele ouviu, ele disse assim: ó, Deus está me dando a interpretação. O texto não diz isso. O texto diz que ele chamou a responsabilidade para si. Perguntem por quê? Por quê? Porque ele tem comunhão com Deus. Glória. Então, por ele ainda estar em comunhão com Deus, escreva isso aí. É possível estar em comunhão com Deus, mesmo sentindo que Deus não está em comunhão com você? Escreva isso. É possível você ter comunhão com Deus, mesmo você sentindo que Deus não tem comunhão com você? Oh Deus, me ajuda. Porque é possível estar em comunhão com Deus. Mesmo sentindo que Deus não está em comunhão com você? Como é que essa frase está sendo construída? Cara, eu saí de casa, me empurraram na cova, rasgaram a minha roupa, me deixaram nu, me fizeram de escravo, depois uma mulher disse que eu assediei ela, eu fui preso, estou encarcerado. Cadê Deus? Vocês estão comigo? Sim, Cadê Deus? Olha aqui, olha que mensagem para você pregar no culto no lar, hein? glória a Deus. A avaliação da comunhão nunca é pela... Vou trocar a palavra. A avaliação da comunhão nunca será pela falta de manifestação, mas sim pela construção da direção. Aí eu sei que eu tenho comunhão. Deus falou um negócio comigo há anos atrás. E aí Deus falou assim, ó, vai chegar um momento em que você vai mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. Sabe quando isso aconteceu? Pergunta para mim, quando? Na época em que eu achava que Deus estava irado comigo e não falava comigo. Só que quando isso começou a acontecer, eu tinha certeza que o tempo tinha chegado. Pergunta por quê? Por quê? Porque não tem a ver com a manifestação, tem a ver com a direção. Se você focar na manifestação, você vai se perder, porque nem sempre Deus se manifesta. Na história de José, o tempo todo você vai ver a direção. O tempo todo você vai ver a direção. E não tem em nenhum momento, a não ser no misterioso homem de Siquém, a manifestação. A partir daquele momento com José, foi só direção. Não teve manifestação. Foi só a direção. A direção, a direção, a direção, a direção. Vocês estão aí ou foram embora? Amém. Você sabe o que aconteceu quando José tentou tomar a direção da mão de Deus? Já leram isso? É isso aí. Ó, quando você voltar lá, fala de mim. Oh, não, você vacilou. Se você tivesse ficado calado, seria menos de 2 anos. Mas só que você falou, então vai passar mais 2 anos. Você tentar tomar a direção da mão de Deus é um perigo quando você está navegando na direção de Deus. É um perigo. Eu tenho o maior cuidado com isso, de falar assim, cara, eu estou na direção, eu estou na direção, eu estou na direção, e sempre a direção
vai te trazer a manifestação. E a manifestação te revela a direção. É uma dinâmica incrível. E a dinâmica da comunhão é essa: Deus está em mim. Então significa que se Deus está em mim, eu não posso ser destruído, né? Então pode me empurrar na cova quantas vezes quiser. Pode rasgar minha túnica quantas vezes quiser. Pode me vender quantas vezes você quiser. Pode me acusar. Oh Deus poderoso. Aleluia. Não, é porque eu não vou falar nomes, mas tem alguém no nosso Brasil, a nível nacional, que já tentaram destruir essa pessoa. Fizeram de tudo para destruir ela. Todas as vezes que tentaram destruir, ela só subiu. Só subiu. Só subiu. E eu conheço a pessoa, hein? Sou da cozinha. Tentaram e não destruíram. Pergunta por quê? Por quê? Porque Deus está nele. Glória a Deus. Você quer discutir isso? Então pega uma audiência com o Todo-Poderoso e vai falar então, com ele, vai lá questionar. E eu lá sou o aferidor de medida do porquê Deus está na tua vida? Eu vou medir? Eu não creio que Deus está na vida dele, não. Não vai mudar nada. Esqueceu? Nada pode ser alterado em relação a você. Não é a manifestação. Nada pode ser alterado. Nada. Não há nada que o diabo vai falar de você para Deus que vai fazer Deus fazer assim. Gabriel, vem cá. Você ouviu aqui o que o Caído falou? Nada. Glória, aleluia, papai. Oh Senhor, obrigado, meu Deus. Vamos lá? Depois de José ter passado tudo isso, você percebe nitidamente que José está em comunhão com Deus quando ele diz assim: conta para mim. Conta para mim. Porque ele sabia que a interpretação vem de quem? De Deus. Então, se Deus está comigo, conta para mim. Anotem isso aí. Anotem isso aí. Homem e mulher de Deus chama a responsabilidade para si. Não é pecado, não é soberba, não é arrogância você trazer a responsabilidade para si. Isso significa segurança, confiança. Amém. Não confunda com se oferecer. Tá? Como é que é seu nome, querido? Meu nome é Kelly, pastor. Kelly, seu? Ana? Ana, eu preciso de você que você faça isso. Amém. Vou fazer. Você não vai sair falando, eu vou fazer. Mas dentro de si, eu faço. Vai dobrar o joelho e falar: Deus, eu falei que eu faço. E se tu não for comigo, eu não faço. Irmã Kelly, eu preciso que a senhora dê uma aula, ou faça, ou pregue, ou vá lá e eu faço. Dobra o joelho de Senhor, se tu não fizer, eu não faço. Vai sair perfeito. É sobre isso aí. Conta para mim. Conta para mim, porque eu tenho comunhão com Ele, hein? E na madrugada eu vou pedir uma revelação. Vou pedir uma resposta. Glória a Então Deus. isso tem a ver com você estar mais seguro. Não seja inseguro. Se a responsabilidade veio até você, não é você pedir ela, mas se ela veio até você, significa que Deus conta contigo. Vocês estão aí ou foram embora? Amém. Não tem a ver com você ser perfeito. Nem você. Pergunta por quê? Por quê? Mete essa espada na bainha, porque se eu quisesse, eu chamava anjo. É isso aí. Faltou amém, gente. Dá uma aleluia. Amém. Aleluia. E se Deus quisesse que fosse perfeito, Deus mandava um anjo fazer isso que Ele está mandando você fazer. Ou você acha que Deus não faz? Vocês sabiam? Jeová, é Jeová, né? Jeová. Jeová é o nome do Senhor. Marcos, vocês vão até aí. Eles que sabem vão ficar bugados. Mas você sabia que toda sexta-feira, quando dá 19h40, 45, os anjos ficam: Senhor, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Aí Deus fala: não, é o gordinho. Está escrito ou não está? Está escrito. Poxa, falei que eles vão ficar bugados? Olha lá.
Você sabia que está escrito isso? Não? Sabia. Os anjos quiseram pregar o Evangelho no nosso lugar. Deus não deixou. Pensa se fosse um anjo dando aula para você aqui agora. Cara, eles quiseram ter a missão de pregar. Deus falou assim, não. É aquela cambada de imperfeito que vai falar do meu amor perfeito. É isso aí. Aleluia. Aleluia, Entendeu? Jesus. É aquela cambada de imperfeito que vai falar do meu amor perfeito. E aí, essa cambada imperfeita, quando fala do amor perfeito, por não ser hipócrita, começa a tentar ser perfeito. Por quê? Porque essa palavra tem poder quando ela sai daqui de Deus. Ela trabalha aí, ela trabalha aqui. Pergunta para você, você acha que o anjo ia ter misericórdia de você, pregando para você? Não. Ah, vamos lá, gente, com alegria. Não. Hã? Mas eu tenho, pergunta por quê? Por quê? Ah, eu sou tão desgraçado quanto você, então que... Ah, você me entende. Aleluia. Pensa num anjo vindo aqui, pregando para você, não vai ter misericórdia de você. Agora eu me identifico com você. Eu sou pior do que você. Amém? Amém. Eu entendo a sua dor. Tá? No dia em que eu não entendi, eu me tornei um fariseu. Tá? No dia em que eu fingi que não entendi, eu me tornei um fariseu. Foi exatamente isso que o nosso Redentor fez, né? Negou toda a sua glória para Gênesis 48. Agora vamos lá para Gênesis 48. Quem pode ler? Gênesis 48. E eles lhe disseram: tivemos um sonho. Não. Desculpa. É 41. 41:8. É, eu falei o quê? 48. Não, o senhor que entendeu assim. É 41. Agora sim eu buguei. Hã? Agora sim eu buguei. É, né? E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Eu quero a parte que ele fala com José, aquela que a gente deu, é 41, 39. 39, né? Desculpa, é 41, 39. Os dois versículos foi 48 e 41, 39. 39, é 41, 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Isso aí. Olha aí. Olha que coisa interessante. No 48, quem chama a responsabilidade para si? José. Deus está comigo. No 41, 39, é o Faraó que diz: Deus está contigo. Olha como é diferente. Então, essa é a estruturação da aula de hoje. A dinâmica da comunhão. Quando eu estou em Deus e quando Deus está comigo. 48. Fala para mim. Soberbo você? Não. Calma aí. Vocês me olham como? Ah, você não é o estuprador? Mas através de mim, vocês vão perceber que eu nunca fiz mal nenhum, porque Deus vai falar na minha boca. Então, José alterou tudo aquilo que os homens pensavam dele, por ele ter comunhão com Deus. Olha, ô, coisa Glória a linda. Deus. Você não precisa se justificar. Ele Não precisa. Quanto mais você tenta dar desculpa, se justificar, pior fica. Você tem certeza? Isso não tem a ver com você ter feito ou não ter feito. Você pode ter feito, mas se você se arrependeu, se consertou, cala a boca. Porque vai chegar uma hora que o próprio Deus vai dizer assim: ó, é por isso que eu chamei ele. É por isso que eu chamei ela. É por isso que eu sou na vida dele. É por isso que eu sou na vida dela. Então, o José alterou a percepção dos presos todinho, quando se cumpriu o que ele disse. Daqui a quantos dias? 10, 2 dias? Daqui a 3 dias, vocês vão ser soltos. Um vai ser enforcado, porque é culpado.
O outro vai ser perdoado porque é inocente. Anotem aí, as 3 portas de uma prisão. As 3 portas de saída de uma prisão. Anotem. A primeira porta é a do culpado inocente. A segunda porta é do inocente culpado. E a terceira porta, vocês estão aí ou foram embora? Estamos aqui. Amém. É do inocente, injustiçado. Vamos lá? 3 portas. Primeira porta, saiu o padeiro. O que aconteceu com o padeiro? Morreu. Morreu. Então saiu para nunca mais fazer aquilo que fazia. Anota isso aí. Saiu para fazer aquilo que saiu para nunca mais fazer o que fazia. A segunda porta é a do copeiro. O que aconteceu com o copeiro? Voltou para lá. Saiu para fazer a mesma coisa que fazia. Estão aí ou foram embora? Estão com alegria? E amém. É, só a irmã Kelly é a mais alegre de todos. Hã? Papai, nós só faltamos esse olho. Eu copeiro. Isso aí, ele Saiu voltou para assim, fazer a não mesma posso falar. coisa. Olha a estruturação, tá, gente? Isso aí é a estruturação dentro desse texto aí, é porque não dá pra gente ficar catando milho, senão a aula fica muito garradinha e vocês vão ficar cansados e com sono. Então eu tento dar mais dinamismo. A terceira porta. Quem saiu pela terceira porta? José. E quem que José era? Inocente. Um inocente. Injustiçado. Então José saiu para ser, fazer e estar aonde jamais pensou estar. Essa é a porta que Deus vai abrir. Amém, Jesus, amém, Ele Senhor. saiu para fazer, para ser e estar aonde jamais pensou estar. É a porta que Deus está abrindo para alguém aqui nessa noite. Glória a Deus. Recebe essa palavra. Amém, Senhor. Mas é sair de fazer. Para fazer, ser e estar. Glória a Deus. Se você conseguir anotar rápido, vai ser bom, porque eu dou mais conteúdo. O José ele alterou o estigma, a identidade, o estereótipo de criminoso que colocaram nele só por conta da comunhão que ele tinha com Deus. Você não altera nada na sua vida se você só prosperar. Amém. Você não tem a ver com você chegar aqui de carrão, tá roubando, pirâmide. Agora você altera se você tiver comunhão com Deus, porque isso é visível. A comunhão que você tem vai fazer os outros alterarem a percepção sobre você. Hoje a gente vive num tempo muito plástico, não é? É um tempo muito estético, artístico. Você tem tá tudo para a pessoa tem que ver, a pessoa tem que medir o que ela está vendo. Só que tem um porém na obra de Deus. A sua comunhão com Deus fala mais alto do que suas palavras. Glória. Fala mais alto do que as suas palavras. Graças a Deus, papai. Porque vir aqui dar aula aqui, alguns dos senhores também podem. Isso aqui não é difícil. Só você estudar. Isso não me faz homem de Deus. Isso me faz alguém entendido. Só isso.
e entendido muita gente é. Agora, essa unção que flui, essa aí não tem como disfarçar. Aleluia. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Essa unção que toca, essa unção que esclarece, essa unção que revela, essa unção que a palavra fala e bate em você, você diz, nossa, eu sinto a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Isso aí não tem como disfarçar. Isso aí não tem como a gente postar no Insta. Não tem não. Nem comprar. Não tem como. Ou você tem comunhão, ou não tem comunhão. Vamos lá para a gente encerrar? Anota aí. Gente, antes de anotar, eu sei que tem 2 versículos que a gente podia colocar como fundamento do que eu estou falando. Porém, o que vai fazer ficar difícil é a tradução. Mas quem sabe, o irmão Marco, ou alguém aqui que conhece o versículo de cabeça, vai trazer para mim que um está em Marcos e o outro eu não me lembro. Está escrito assim, e os discípulos operavam na sua obra. E o outro versículo está escrito, e o Senhor operava com eles. E os discípulos cooperavam na sua obra. O outro versículo diz assim, e o Senhor cooperava com eles. Lá no finalzinho de Marcos. Vamos ver se a gente acha. Lá no finalzinho de Marcos. Eu pensei que você ia. E tecnologia, ó. Marcos 16, 20. Abre aí e lê, por favor. Agora é conferência. Vamos ver, Marcos 16, 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava Opa, com eles. esse é um versículo. O Senhor cooperava com Tá vendo? Não é eu que estou cooperando com. Gente, calma aí, vamos viver isso aqui. Vamos comer isso aqui. É Deus cooperando comigo. Eu chego e digo assim, Deus vai salvar. Aí Deus salva. Deus vai batizar com o Espírito Santo. Aí Deus, Espírito Santo, batiza. Vocês têm noção do que é isso? Eu preciso voltar a isso aqui. Antigamente nós vivíamos, 16, 20. A gente via pregadores chegar para pregar e falar assim, Deus hoje vai batizar 50 com o Espírito Santo. Hoje a gente vê pregador falar assim, hoje Deus vai levantar 50 mil reais. Foi mais forte do que isso. Vamos deixar o irmão Marco procurar e a gente continua? Sim, amém. Tá? Qual que é o outro? O outro é, e os discípulos cooperavam na sua obra, Eu achei um aqui em 1 Coríntios 3, 9. como é que é? Está dizendo que. Peraí. Deve ser isso aí. Peraí. Aleluia, Jesus. Nós somos operários com Deus. Lá é Deus com a gente, né? Deus operava. Aqui o Paulo está dizendo que nós somos cooperadores com Deus. É isso aí. É isso aí. Nós cooperamos com Deus. Isso aí, esse versículo. Então tem hora que eu coopero com Deus 1 Coríntios 3, 9. e tem hora que Deus coopera comigo. Olha isso, gente. Paulo vai dizer isso também nas cartas, Paulo. Sim. Eu opero, no qual de Deus nós somos cooperadores. Cooperadores, isso aí. O termo cooperação. Perfeito. E lá nos evangelhos vem a paulada. Deus cooperando comigo. Quem sou eu para Deus cooperar comigo? Quem somos nós para Deus? Deus é o meu aliado. Não é fácil tentar ser aliado de Deus. Então tem hora que eu sou aliado de Deus, que geralmente, E o quando eu Cristo disse isso, né, pastor? Se vós estiveres em mim e eu estiveres em vós, aí a sinergia, o diálogo da comunhão. vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem no meu nome. Mas vocês em mim, eu em vocês. Se eu permanecer em vocês e vocês em mim. Aí já é outra parte da aula da comunhão, que não tem como ir, porque vocês não vieram fazer especialização, né? Isso é só para quem faz especialização. Então, você vê, ó, eu coopero com Deus, Deus coopera comigo na dinâmica da comunhão, e agora eu vou botar conceitos aqui para a gente começar a encerrar. Conceitos sobre Cristo em mim e eu em Cristo.
Quando Cristo está em mim, Ele altera tudo na minha vida. E quando eu estou em Cristo, eu altero também minha vida. Minha vida pode ser alterada. Quando Cristo está em mim, Ele altera a minha vida, e quando eu estou nele, eu altero a minha vida. São duas coisas diferentes. Vocês estão aí ou não? Amém. Sim ou não? Sim. Amém? Amém. Tá. Quando Cristo entra na minha vida, Ele altera a minha vida. Tá? E quando eu estou nele, eu altero a minha vida. Quer um versículo? Ou calvinista? Um versículo? Quer? Eu dou um versículo. Pede versículo. Senhor, manda embora porque vem gritando. Qual é esse eu em Cristo? Cristo em mim, né, que ele altera. Quando ele E eu em Cristo. Eu Eu altero. em Cristo altera. Ok. Isso aí. Senhor, manda embora. Porque ela vem gritando atrás de nós. Mas eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E chegando a mulher, ela orou e disse: Senhor, minha filha está miseravelmente enferma. Ó mulher, grande é a sua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. Então, quando eu estou em Cristo, eu altero a minha vida do jeito que eu quero, dentro da vontade de Deus. Ele não veio para libertar? Ela não pediu libertação? Então Jesus olhou para ela e disse assim: seja feito como tu. Vocês estão aí ou foram embora? Se ela soubesse disso antes, ela falava: liberta minha filha, liberta meu pai, liberta minha mãe, liberta minha avó, liberta todo mundo. Só que agora a gente sabe. Glória. Agora a gente já sabe. Ela não sabia. Se ela soubesse. Aí é uma outra aula, tá, gente? Mulher cananeia foi a primeira gentílica a sentar na mesa de Abraão. Tá? Foi uma outra aula. Ela literalmente furou a fila. Os caminhos podem ser desconhecidos, anotem, mas a direção tem que ser conhecida. Os caminhos podem ser desconhecidos, mas a direção tem que ser conhecida. Hein, José? Você sabia que ia chegar aqui? Cara, eu não fazia ideia. E a direção? A direção sempre senti no meu coração desde que eu tive aquele sonho. Isso. Que ia ser algo grande. Mas a direção tem que ser conhecida. Ó, um granada sem pino na mão do diabo, anotem essa aqui, ó. Quando Deus está em mim, as pessoas se conectam a mim, sem eu ter nada em troca para oferecer. De forma terrena, né? Lógico, né? Você já, por ser de Deus, já tem muito para oferecer de forma espiritual. Olha, eu perguntando do versículo e ele anotado aqui, ó. Abre Lucas 10, vamos ler Lucas 10. Lucas 10, quem pode ler a partir do verso 2? E disse-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Pode ler. E eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alfajor, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa.
E se ali houver algum filho de paz, repouse sobre ele a vossa paz, e se não voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Aí, só que aí, calma aí, porque anotem desse versículo do 2 até onde ele leu, anotem aí que é uma outra aula, uma estruturação. Lucas 10. E eu vou voltar nela aí, quem sabe, numa outra aula. Anotem. Lucas 10, de Do 2 2 ao 7. Anotem, do 2 ao 7, a primeira comissão. Todo obreiro começa assim, do jeito que está escrito aí: sem roupa, sem bolsa, sem sandália, sem o que eu vou comer? Não sei o que eu vou comer, sem salário. Todo obreiro de Deus tem que começar assim. É a primeira comissão. Depois a gente vai ver a segunda. O próprio Jesus vai mudar todo esse status aí. Todo. Ele vai mudar. Tá? A partir do 8, pode continuar lendo, por favor? Pode até dinamizar mais a leitura. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houverem. E disse-lhes: e chegando a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai das cidades impertinentes, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza, e teriam arrependido. Para aí, só um minutinho. Só um minutinho. Sabe o que a gente está lendo? Que é necessário urgentemente termos alguém cheio do Espírito Santo, movido em dom de maravilha, para nós enviarmos para pregar em Nova York, Tóquio, Paris. Porque pregar aonde todo mundo está predisposto a crer é fácil. Tá? E eu vou falar um homem de Deus aqui que, para mim, na atualidade, tem outros? Tem. Eu conheço? Não. Vou falar que eu conheço. O cara faz cruzadas em Helsinki, na Noruega, em Gotemburgo, na Alemanha, auditórios com 3.000 pessoas. Você pergunta de quê? De alemães, de noruegueses. Como ele, inteligentemente, aprendeu o inglês, então fica mais fácil. O nome desse homem chama-se Apóstolo Guilherme Maldonado, da maior igreja hispânica em Miami. Vocês acreditam nisso? Em Miami tem uma igreja pentecostal. Às vezes eu estou assistindo um culto, ele está saudando pastores da França, da Holanda. Não é pastores que saíram para fazer missão, são pastores franceses, holandeses, alemãos, que vão para a Flórida de férias com a família e no domingo vai na igreja dele. Usadíssimo em dons, em milagres, surdo, mudo, Pentecoste, profecia, revelação, isto, para mim hoje. Tanto é que ele tem uma escola chamada Ministério Quíntuplo, uma escola para formar apóstolos, pastores, evangelistas, doutores e mestres. Tanto é que ele tem uma escola. Ele já veio no Brasil algumas vezes, inclusive até já foi na igreja do pastor Silas Malafaia. O Malafaia já esteve lá. E aí eu te pergunto, como é que você prega em Tóquio? Para quem você prega em Tóquio? Se não com sinais. Vocês estão comigo? Sim. Como é que você vai pregar na Noruega? Eu vi
um dia desse a cruzada dele na Noruega. Como é que você prega lá para noruegueses? Já parou para pensar? Se não você pregar e daqui a pouco, fecha os olhos, o Espírito vai operar. E os milagres começam. Porque esse tipo de gente é o que está escrito: se não verdes sinais e maravilhas, não crereis. Então, tem lugares em que, se o Evangelho for pregado, vai se salvar mais gente do que aqui. Como é o nome desse lugar? Pequena Vila Primavera. É o que a gente está lendo aí. Aideti, Betsaida e Corazim. Duas cidadezinhas lá perto do Mar da Galileia, onde Jesus transitou, passou, ficou. Jesus falava, mostrava milagre, e o povo de coração duro. Aí Jesus está dizendo assim: se em Sodoma e Gomorra, vocês estão lá, vocês não estão lá, se fosse feitos os milagres que foram feitos aqui, muita gente. E outra, hein? Já estou avisando, hein? Cafarnaum, tu vai descer para o inferno. Cafarnaum, tu vai para o inferno. Por isso que hoje o nome Cafarnaum é usado muito, justamente nesse contexto. Olha como é que a gente. Você já viu que tem séries na Netflix, o nome Cafarnaum, e nunca é sobre o ponto de vista bíblico. Jesus falou sobre isso. Tu vai descer até o inferno. Porque se em Sodoma e Gomorra fossem feitos sinais, haverá menos rigor. Gente, vocês estão aí ou foram embora? Amém. A medida de Deus para Sodoma e Gomorra vai ser bem menor para a igreja ministério de Jesus. Continua lendo. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve, a vós, a mim, ouve. E quem vos rejeita, a vós, a mim, me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ei, você sabia que tem lugares aqui no Brasil que é igual Cafarnaum? Difícil de aceitar o Evangelho? Aqui no Brasil. Vocês sabiam? Você sabia? Faz só essa análise. Vou deixar você falar também. Você sabia? Quantos lembram da tragédia de Friburgo? Quantos lembram? Lembra? Lembra? O pastor da Assembleia Central em Friburgo, preguei muito lá. Deus deu uma revelação para ele. Antes de acontecer, ele via a montanha de Friburgo, a mais alta que tem para cartão postal, igual um vulcão saindo lá, coisa preta. Deus disse para ele, vou lembrar o nome dele, a Assembleia de Deus Central em Friburgo. Deus disse para ele: meu servo, eu vou pisar em Friburgo. E passou semanas, meses, aconteceu a tragédia. Sabe o que era Friburgo? Nas próprias palavras do pastor, acho que é José Paulo. O povo, não, da Central. Da Central, né? É um branco, gordo, um senhor idoso. O povo duro, frio, cidade rica. A igreja dele é rica. A igreja desse pastor é rica. Quantas vezes eu fui lá pregar para jovem? Ele chamava os pregadores pentecostais para ir lá para ver se alguma coisa acontecia. Povo frio. E Deus desceu em Friburgo. Qual foi a outra tragédia que aconteceu? Foi aonde? Teresópolis. Angra. Lugar de gente rica. Sul do país. Lugar de gente rica. Deus tem suas formas. Oi? Região serrana. Não confundindo com a favela de Não, a favela aqui é Heliópolis. Teresópolis. Teresópolis são outros nomes. São outros Ó, nomes. não confunda a ação, a região não ter saneamento básico e ser Não, sim, difícil, porque era pobre. rico, né? Não confunda com lugares que nunca aconteceu isso.
lugares onde só tem a soberba, o orgulho, onde só tem Cafarnaum. Não confunda. Sim, meu amigo, pode falar. Não seria uma pergunta minha amiga, mas essa questão do Cafarnaum é temporal, tipo, vamos supor, hoje em dia, é o mesmo julgamento para hoje em dia também? Sobre Sobre essa questão do povo ser, vamos supor, pode ser que tenha mudado, hoje o povo aceita mais o evangelho. aonde? Cafarnaum, estou dando exemplo. Ah, você está dando exemplo literal? É. Não, amigo. Esse exemplo não é literal. Na época, Então, na época era temporal. hoje não. Hoje é um símbolo. Cafarnaum é um símbolo de cidades de coração duro, aonde o evangelho está, não onde o evangelho vai entrar. Aonde o evangelho está. Vocês estão aqui? Amém. O prefeito da cidade vai contra, os vereadores ficam contra, entendeu? Não asfalta a rua onde está a igreja, não leva saneamento básico. Pergunta por quê? Por quê? Pergunta por quê? Por quê? Porque eles não conseguiram comprar o pastor. Você sabe que é política. E aí eles não levam, não deixa aquilo ali avançar, não deixa aquilo para frente, eles querem comprar o pastor. O pastor não se vendeu, está lá a igrejinha lá sofrendo lá, os irmãos sofrendo. E Jesus dando testemunho. Glória. Jesus dando testemunho. Aleluia. Vocês, Pastor João Miranda, é isso mesmo. João Miranda, é esse mesmo, pastor João Miranda. Vocês recebendo dinheiro, enchendo-se de dinheiro. Os ricos, o Rotary Club da cidade e a minha igreja, os meus servos, padecendo, eu vou cobrar de vocês. Então, essa Cafarnaum, ela é simbólica hoje no mundo inteiro. Ela não é aquela Cafarnaum que está lá, até porque nem existe mais aquela Cafarnaum dos tempos bíblicos. Tá? Pode falar. Eu pensei que você ia falar, existe sim, eu fui lá semana passada. Nossa. Que cidade que deve ser hoje? Pode ter o nome de Cafarnaum, mas não é a Cafarnaum desse tempo bíblico. Pergunta por quê? Por quê? Porque não tem testemunho de Deus sendo dado lá como naquela época. Entendeu? Os testemunhos de Deus estão sendo dados em outros lugares do mundo, do planeta. Então é onde a palavra de Cafarnaum, de Tiro e de Sidom, porque tudo tem aplicação aí é uma outra aula. Sodoma e Gomorra é um modelo geográfico. Tiro e Sidom, vê que sempre aparece junto. Tiro e Sidom aparecem junto, Sodoma e Gomorra aparecem junto. Porque não está falando de uma cidade, está falando de uma região geográfica espiritual. Isso é uma outra aula, tá? Essa outra aula. Porque quando eu digo que é outra aula, significa assim, a gente tinha que ter uma outra aula para poder entender. Quem sabe, talvez a gente, se vocês deixarem e quiserem, a gente entra nessa questão aí. Sodoma e Gomorra é uma região espiritual. Tiro e Sidom é uma região espiritual. Quando ela é dita. Então, quando eu leio, haverá menos rigor para Tiro e Sidom, não é a Tiro e Sidom do tempo de Jesus. É uma Tiro e Sidom hoje, que espiritualmente ela é representada em algum lugar. Por quê? Porque eu preciso saber o que é Tiro e Sidom e o que é Sodoma e Gomorra. Tá? Só para título de curiosidade, Sodoma e Gomorra significa acúmulo. Tiro e Sidom significa aquário de peixe. Então existem regiões no planeta Terra onde tem potestades malignas travando e trancando o lugar como um aquário. Vocês estão aí ou foram embora? Estamos aqui. Amém. Alguns lugares da China é assim. Coreia do Norte também? Quer ver um lugar de acúmulo? Eu conheci um pastor que tempo falou para mim, eu vou abrir um trabalho lá, sabe um lugar? Que é Sodoma e Gomorra, Las Vegas. Sodoma e Gomorra significa acúmulo. Não existe só, é porque ela ficou mundialmente famosa, mas existe outros lugares, no Hollywood é outro lugar de acúmulo, entendeu? Então são esses lugares que representam a Sodoma e Gomorra. Você vê aí os escândalos de Hollywood? Sim. Tudo por debaixo do pano, tudo juiz sendo comprado, promotor sendo comprado, pessoas sendo compradas. Muito sacrifício, muito. E o nome, vocês já se atentaram para o nome Hollywood? Alguém sabe o que é? Não? Madeira Santa. Você sabe quem é a madeira? Na Bíblia? Natureza humana. Ali é onde o homem se coloca no lugar da divindade.
Hollywood, wood, madeira, Holy, santo. Natureza carnal santa. É possível? Puro, né? Hã? Antropocentrismo puro. Não, ali é o lugar. Ali é o lugar. Aonde eu já fui lá. E eu até me arrepio, porque tem uma estrela na calçada da fama que eu falei assim, caramba, essa aqui merece uma foto. Eu andei na calçada da fama e tem uma estrela lá que eu achei, chamada do Senhor Billy Graham. Poxa, o homem tem uma estrela na calçada da fama. Na época, quando foi antes da pandemia, o Rob Schneider, não sei se vocês conhecem, estava lá para botar a estrela dele. Mas quem estava lá? Outros, acho que mais 2, 3 artistas. Estava isolado, porque a calçada da fama é desse lado de cá, da Boulevard, e do lado de cá onde tem os teatros, é um lugar onde todo mundo frequenta. E do lado de lá estavam os refletores, estava tudo ligado já, estava já escurecendo, e eles estavam lá gravando, e a gente não podia nem chegar lá, as pessoas comuns, porque eles estavam fazendo lá as fotos e tal. Antropocentrismo puro, é o lugar onde o homem é glorificado. Aonde? Hollywood. Então, essas cidades são as Sodoma e Gomorra. Como é que eu abro uma igreja lá, hein? Se não uma igreja de milagres. E não é milagres espalhafatosos, não. É aquele milagre que a pessoa não vai ter dúvida que realmente tem uma presença. Agora pergunta para você: será que eu consigo abrir uma igreja lá? Será que se consegue abrir? A potestade do lugar não deixa. Você precisa de alvará, precisa de licença. E eles é que mandam na corte. Eles estavam tudo. Existem esses lugares. O nome disso é uma outra aula sobre fortalezas espirituais. Eu acho que existem 7 fortalezas que os espíritos malignos construíram para que o evangelho não avançasse. Então, se o evangelho está avançando, significa que nós estamos destruindo as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais para destruição de fortalezas. Não acaba aí. E levanto cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Fala amém, gente. Amém. A nossa arma é capaz de conectar no pensamento de alguém e levar aquela pessoa à obediência de Cristo. Oh, aleluia. Amém? Vamos Vamos encerrar? Encerrando sobre essa perspectiva dos discípulos e sobre José, significa então dizer que existem duas coisas sobre a comunhão. Primeiro, José mudou a economia do Egito e José mudou a vida de pessoas. Quando um obreiro está em comunhão, ele muda a economia do lugar. Quando um obreiro está em comunhão, ele muda a vida de pessoas. Então, a comunhão com Deus. Vocês estão aqui? Amém. Vou falar algo muito sério. José mudou a Eu economia desconfio do Egito. muito aonde se tem milagre e não se tem glória a Deus e aleluia milagre. Aleluia. Acredita que eu falei? Louvado, bendito. Não, calma aí. Se isso aqui é obra da suprema magistratura do universo e ela desceu, é impossível alguém ficar sentado pulando sem manifestar a glória, aleluia. Não, tem alguma coisa errada nisso aí. Tem muito de operação só do dom, porque Deus deu, Deus não toma. Mas a manifestação da presença não está mais. Comunhão, a minha comunhão com Deus, ouça só, e a gente encerra. Comunhão com Deus não te afasta de mim, ela aproxima, você que está vendo. Sim, aleluia. Então a santidade não é que afasta, é que aproxima. Aleluia. A verdadeira santidade, você fala assim, caramba, Oh, coisa poxa, linda, papai. queria ficar mais tempo com ele, queria estar junto, quer estar toda hora junto. Por quê? Porque tem algo em mim que não é meu, nem eu sei, mas você sente.
Então você te atrai. Agora, irmão, você tem que jejuar, irmão. Você não jejua, você morre, você sobe um monte. Aqui, ó. Quer ter o que eu tenho? Ó, já li isso aqui 30 vezes. Você não lê a Bíblia. Eu estou criando um abismo entre você e eu. Isso não é santidade. A comunhão de um homem de Deus muda a economia do lugar e muda a vida de pessoas. Então, José, ele é esse homem que é a representação de Cristo, que é a nossa representação do nosso ministério. O segundo é o que, pastor? Primeiro muda a economia. Muda a vida de pessoas. Que Deus em Cristo abençoe você. Que Deus em Cristo abençoe sua casa. Que Deus em Cristo abençoe seus negócios. Que Deus em Cristo abençoe sua família, Aleluia. seu casamento. Ai, amém. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre a sua mente, sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Que você avance, que você cresça. E se por um acaso você estiver preso na prisão, essa porta vai abrir para você viver muito mais além e abundantemente daquilo que você já viveu até hoje. Deus tem chamado você como um José no meio da tua família para fazer a sua família viver, ter, sentir e conquistar aquilo que gerações passadas não conseguiram. O que teu avô não conseguiu, teu pai não conseguiu, tua mãe não conseguiu. Quem sabe você é esta pessoa que vai sustentar muitos em tempos de crise. Assim diz o Senhor. Deus abençoe. Todo-Poderoso, aleluia. Nos vemos na próxima aula. Pastor Marcos, por favor, esteja conosco. Amém? Amém. Próxima aula, meus amados. Dia 20. Próxima aula? 20/10. Próxima aula? 20/10. Dia 20. Dia 13 é feriado. Nós não... Dia 13 é feriado, emenda o feriado. Então, dia 20, nós estaremos aqui novamente. E a próxima aula é surpresa. Que fica avisando mais. Não, mas nada, você fica por quê? Porque vai ter aqui em São Paulo? Não, é para gerar engajamento, entendeu? Ó, a próxima aula vai ser polêmica, hein? Aí, vem cá. Pastor Marcos. Amém. Queridos, estamos gratos a Deus pela vida do pastor. Glória a Deus. Vamos ficar todos de pé, vamos agradecer ao Senhor. Eu estava ouvindo, aprendendo e estava lembrando. Como disse também lá na 1 de João, a nossa origem agora é de Deus, não é? Nós fomos gerados por Deus. Não só como criaturas, mas como filhos adotivos. Isso é muito importante. E também, agora no final, nas últimas palavras, eu me lembrei. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como que a gente resiste ao diabo? Fazendo e praticando tudo que aprendemos aqui. Ou seja, sendo sujeitos a Deus, nós resistimos ao diabo. Então vamos continuar nos sujeitando a vir à escola de pregadores, orando para que Deus abençoe seu servo, lhe dê saúde e possamos estar aqui na próxima sexta, dia 20 e nos demais dias de verão. Amém? Amém. Os irmãos orem, o pastor Orlando precisou se retirar mais cedo, porque ele tinha um compromisso, aniversário da sua sogra, então não podia adiar, né? Vamos orar? Amém. Querido Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor nos